Uma pergunta simples para você que está nos acompanhando nesta terça-feira. Você, por um acaso, sabia que uma simples mensagem, um clique inocente pode se transformar no maior pesadelo da vida? O tema que a gente vai trazer agora aqui é muito sério, mas é muito necessário, viu, gente? A gente vai falar sobre algo que tira o sono de qualquer pai, de qualquer mãe. Eu estou falando de extorsões envolvendo adolescentes nas redes sociais, não é mesmo? Porque você lembra, a gente acabou de falar do caso do Luiz Henrique. É um cara adulto que tem lá conhecimento. Agora, você imagina quando isso acontece com um adolescente, com um menor de idade. A situação. Porque às vezes o menor de idade está lá na internet e os pais não sabem direito o que está acontecendo, né? Não dá para ficar monitorando 24 horas. Olha só essa história que a gente vai trazer para vocês. Um homem de 26 anos foi preso em Maceió, lá na minha terra natal, acusado de extorquir adolescentes. E ele fazia o quê? Ameaçava divulgar fotos íntimas na internet. Mesma coisa que o Luiz Henrique sofreu, só que o Luiz Henrique, repito, maior de idade, tem um suporte de advogado, nesse caso, adolescente. E como ele agia? Ele se passava por um jovem online. Aí começava a conversar, ganhava confiança. E aí, né? Às vezes a pessoa lá, o adolescente, confiava, mandava uma foto, alguma coisa. Depois ele começava a ameaçar e chantagear. E aí, as cenas aí, né, de toda a operação que foi feita, no caso, para pegar esse cara criminoso, 26 anos, extorquindo os adolescentes. Bom, a gente vai debater esse assunto. O que o pai, o que a mãe tem que fazer, ou quem toma conta, né? Quem é o responsável legal pelo adolescente e, legalmente, quais são os caminhos? Como é que a gente vai atrás desse criminoso e como é que eu faço para proteger? A gente convidou aqui mais uma vez o Luiz Augusto Dorso, doutor, advogado especialista aqui em Direito Digital, que vai explicar para a gente quais são os passos. Aconteceu isso. Primeiro aconteceu isso. Qual é a primeira medida que um pai e uma mãe devem fazer? Dando bom dia também para a Regina Volpato. Bom dia, amiga. Bom dia, meus colegas. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, Michele, Paulo, Regina, todos que nos acompanham. Primeiro, o importante é a gente trabalhar na prevenção, né? Diante desse esse importante quadro que a gente vai fazer aqui, esse papo importante, a gente tem que avisar os pais que às vezes o local mais inseguro que o seu filho pode estar é na internet. Antigamente a gente tinha aquela premissa, ele está na rua, ele hoje está mais seguro em casa. Isso é uma ilusão. A internet hoje traz riscos muito mais elevados do que normalmente o seu filho pode ter na rua, porque o controle social na rua às vezes é maior, porque tem gente passando na rua, tem carro passando, do que ele isolado num quarto, numa sala, num dispositivo eletrônico, usando ali sem muito controle e podendo ter acesso a jogos, redes sociais que ele acredita estar interagindo com outros jovens e na verdade são pedófilos ou adultos. Como previne? Bom, a prevenção pode se dar desde os pais na educação digital dos seus filhos, dizer, olha, existem esses riscos, você tem que estar preparado, vamos conversar com o papai e com a mamãe, vamos instalar aplicativos de controle, a gente chama de controle parental. O aplicativo de controle. Exato. É fácil? Muito fácil, muito fácil. Inclusive, algumas iniciativas legais vêm no sentido de obrigar as redes sociais a facilitarem mais ainda esse controle. Mas já existe, sim, muitas opções no mercado, até gratuitas, de controle parental, que o pai ou a mãe instalam no celular da filha e no dele, e ele consegue, muitas vezes, até ver simultaneamente o que o filho está fazendo no celular. Isso é importante. É assim que funciona. Mas você também pode... De um adolescente? Isso não é invasivo? Não, porque é seu filho, né? Então, eu acho que assim, o acesso indiscriminado, descontrolado, é mais perigoso do que você combinar proteger, né? com os seus filhos que terá um tipo de controle, até controle de tempo. Você pode pôr nesse controle parental que ele vai poder jogar por 2 horas, 1 hora por dia, porque é o limite que os pais estão estipulando. Eu acho que faz parte da criação. Eu não acredito... Como a gente presume que há uma conversa aberta, não é algo escondido, não é algo obscuro. Então, eu não entendo ser invasivo, porque eu acho que faz parte da educação. Concordo. Porque hoje, quando o pai e uma mãe assumem um risco
e determinam que a partir daquele momento seu filho acessará a internet, ele precisa saber que ele tem que ter uma atuação mais diligente para proteger esses filhos. Eu penso dessa forma. Então tem o aplicativo, prevenção e a conversa. Isso, né? educação. É gratuito esse aplicativo, não? Muitos são. Tem muitas opções pagas, mas tem opções gratuito. Tem, com certeza. Boa. E é fácil de achar na internet. Muito fácil. Aplicativo de controle parental. Aí já acha. Aconteceu. Eu descobri. O que eu faço? Sou mãe. Vamos lá. Primeira coisa, preservação das provas. Porque a prova no ambiente virtual, no ambiente digital, ela se perde muito rápido. Imagina que um adolescente ou um criminoso pedófilo adulto percebe que os pais descobriram que ele estava ali assediando um dos filhos daquela família. Ele pode prever que os pais vão tentar procurá-lo, encontrá-lo, e ele imediatamente apaga essas provas. Então, quanto antes os pais preservarem essa prova, melhor. Essa prova pode se dar primeiro com print screen, que é uma captura de tela, o mais simples, mas depois você pode fazer algo mais elaborado com ata notarial ou com print certificada, que são formas que o judiciário reconhecem essa tutela, essa coleta da prova digital. Ô, doutor, por 2 vezes você falou pedófilo. Qual a diferença entre uma pessoa que está extorquindo e alguém que está cometendo pedofilia? A intenção. O indivíduo que comete crime de extorsão, normalmente ele tem um interesse monetário, ele tem interesse em ganhar dinheiro, tirar dinheiro da vítima, que é o caso do jogador. Perfeito. Inclusive, é interessante que às vezes a gente fala tentativa de extorsão, mas a extorsão é um crime formal. Então, imediatamente, quando alguém exige o pagamento para não fazer... Já está fazendo. Exatamente, já consuma o crime de extorsão. No caso da pedofilia, não existe crime de pedofilia, existe crimes praticados por pedófilos. Então, nem o Código Penal, nem o Estatuto da Criança e do Adolescente tem um crime de pedofilia. Mas tem o crime de, por exemplo, abuso de criança, você assediar criança a filmar, a vazamento de nudes, seja o que for. Esses crimes estão todos nos artigos 240 em diante do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a intenção, ela é sexual. Então o pedófilo, ele tem desejo... dinheiro e tal. Exato. Normalmente ele não quer dinheiro. O pedófilo, ele tem desejo sexual por menores de idade. Inclusive, além de crime, isso é um distúrbio psicológico. Isso é uma doença que precisa ser tratada também. Só de falar me dá uma sensação ruim, né? Muito ruim, muito ruim. Aí você falou, dá o print screen, porque geralmente a gente vai. Aí depois você usou uns termos que são mais difíceis para as pessoas entenderem, ata notarial e tal. Se eu der o print e procurar um advogado ou um defensor público, já resolve? Ele pode te ajudar a elaborar essa documentação mais robusta. Por quê? Porque alguns tribunais têm entendido que a mera captura de tela, que a gente chama de print screen, ela não tem validade absoluta, porque ela é tão fácil de ser manipulada ou criada que muitas vezes aquilo não prova o que o juiz quer que se reconheça de um fato criminoso. E como eu faço que ela valha como prova? A ata notarial é em cartório de nota, você leva o dispositivo eletrônico e o tabelião certifica aquilo em ata. Tá bom. Você paga e ele faz. Vou no cartório. Dei o print e levo no cartório. Na verdade, você leva o dispositivo inteiro. Ele que vai printar. Ah, entendi. Entendeu? Ele que vai fazer a captura de tela e ele vai certificar que ele viu o dispositivo e naquele momento era aquela prova que ele preservou. Uma outra forma que está se tornando cada vez mais popular é a print certificada. Então, algumas empresas no mercado, elas permitem que você realize a print screen, só que ele vai armazenar dados a mais, dados de certificação lá. De certificação. Token, código hash, às vezes até em blockchain é registrada aquela informação. Então tem mais validade do que uma mera captura de tela. É difícil para você entender assim no primeiro momento, mas o importante tem o aplicativo, a conversa vale, o aplicativo de controle dos pais, tem que conversar com os menores de idade. E, meu Deus do céu, aconteceu, pelo menos tira o print e pede ajuda para alguém que entenda do assunto, vá no cartório de nota. E boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. Porque se isso não for levado para a ciência da autoridade policial, não dá para investigar. Vamos saber o que aconteceu no caso lá de Maceió, ao vivo com o delegado, o Gleison Mascarenhas. Ele liderou as investigações desse caso. Ali, delegado, obrigada pela gentileza de conversar com a gente aqui. Bom dia para o senhor. Eu quero saber, no caso aí de Maceió, especificamente, foi feito o boletim de ocorrência e como vocês chegaram até ao autor aí, né, apontado, suspeito? Bom dia. Foi a mãe da vítima, né? Ela registrou a ocorrência aqui na delegacia da área e através das provas que nós colhemos, a gente conseguiu chegar a esse autor que estava em Maceió. Ele estava fazendo as vítimas através
lá da cidade de Maceió, em praticamente todo o Brasil. Certo, então foi boletim de ocorrência e vocês investigaram. Como vocês descobriram Sim, até ele? O que acontece? Os crimes que são feitos através da internet, apesar da dificuldade de localizar os autores, eles sempre deixam rastro. Foi feito diversas diligências, diversas investigações, foram pedidas medidas cautelares que conseguimos seguir esse rastro que chegou ao autor que estava lá em Maceió. A vítima, ela estava sendo chantageada, né? Estava sendo coagida a fornecer mais fotos. Isso fez com que ela mudasse o comportamento, que alertou a mãe, que acabou descobrindo que ela estava sendo chantageada e acabou fazendo ocorrência, o boletim de ocorrência na delegacia. Doutor Gleison, só para a gente colocar aqui, deixar certo aqui, eu chamei como se o senhor estivesse em Maceió. O senhor não está em Maceió, então? Não, eu sou o delegado aqui do Distrito Federal. Ah, então o caso foi no Distrito Federal. O jovem estava no Distrito Federal, é isso? A vítima? A vítima, sim. Geralmente esses crimes, o autor ele não faz vítimas na cidade onde que ele reside, ele faz vítimas geralmente em outros estados. É muito comum, inclusive, eu já estou com outras investigações de outras vítimas com relação a outras pessoas, praticamente o mesmo fato. São crianças, né, pessoas de tenra idade que estão sendo aliciadas através das redes sociais e esses autores estão geralmente em outros estados. Doutor, tem alguma informação de que este rapaz que foi pego lá em Maceió, ele já teria feito outras vítimas? No próprio depoimento dele, ele até teve dificuldade em reconhecer quem era a vítima, devido ao número de vítimas que ele já tinha feito. E no celular e nos aparelhos que nós aprendemos, há um vasto material que está sendo analisado, que provavelmente são de outras vítimas. Meu Deus, e sempre a ação dele era de extorsão? Ele pedia dinheiro? O que acontecia? Ele criou perfis falsos, né? Alguns até que ele queria aliciar meninas de 13, 17 anos. Nossa. E ele acabava extorquindo, né? Acabava coagindo somente quando as vítimas recusavam mandar mais fotos para ele. A intenção dele mesmo era colher material pornográfico das vítimas. Então, vocês estão colocando quais crimes aí, imputando a ele quais crimes? Porque pode ter também uma questão sexual aí, né? No caso das vítimas aqui do Distrito Federal, essa vítima que fez a denúncia, ele vai responder por extorsão e tem um crime previsto no ECA, que é armazenar imagens, né? Imagens e vídeos de crianças em situação pornográfica, sexo explícito. É estupro virtual, doutor? Também? Pode acontecer, dependendo do material que for analisado, sim. Doutor Gleison Mascarenhas, portanto, nos trazendo as informações desse caso. E aí nos abre o leque, né, de como pode ser a ação desses criminosos. Bem longe de onde você está, se passa por outra pessoa, vai coletando suas informações e depois, quando não consegue mais, no caso desse especificamente, o cara foi pego em Maceió. A vítima estava no Distrito Federal, gente. Várias vítimas. O doutor mencionou aí. Doutor Gleison, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho aí para o senhor. Eu que agradeço. Bom trabalho. Obrigada. Boa tarde. Bom dia, quer dizer. Bom dia, obrigada. Bom, doutor, por favor. Você vê que interessante e grave, né? A intenção não é financeira, é um pedófilo. Exatamente. E a intenção é mais conteúdo sexual. Então o que eles fazem? Doente, né? Qual é o modus operandi que é gravíssimo? Ele se passa por um adolescente, o autor, por uma criança, está nas redes sociais ou nos jogos, se aproxima da vítima, consegue o primeiro conteúdo sexual, às vezes até com uma relação, como se fosse um namoro virtual. Exato. Se passando por menor. Quando ele tem a primeira imagem, ele começa aí sim a extorsão, falando: eu quero mais fotos, eu quero que você faça transferência, videochamada, lives, exigindo mais conteúdo sexual. E aí, algumas autoridades têm enquadrado isso como estupro virtual, que seria um crime mais grave, um crime de estupro, mas de maneira online, porque a vítima está sendo constrangida a mandar mais conteúdo sexual para satisfazer. Né? É gravíssimo, é gravíssimo. Meu Deus do céu. É gravíssimo e tem muitas vítimas desse tipo de crime que acabam tirando a própria vida quando não tem o apoio da família, quando não procuram os pais, quando não procuram apoio. Então não é só questão criminal, mas nós temos uma questão psicológica muito grave aqui. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Se tem alguma pergunta, uma dúvida, pelo amor de Deus, pode mandar agora, QR Code aí na tela rapidamente para você. Você pode mandar a sua dúvida, o doutor vai continuar com a gente vai tentar falar também com uma mãe que vivenciou isso e ela vai narrar pra gente como tudo aconteceu. Claro, tem muito mais coisa aqui, não chega mais daqui a pouquinho, intervalo rapidinho, a gente já retorna.
9 horas e 52 minutos, estamos de volta com o Chega Mais, sofá ainda mais cheio, porque a gente está aqui com a mãe também que passou por uma história que já já ela vai narrar para a gente o transtorno que ela fez para resolver essa situação, que é a Cláudia Borges. Obrigada por você estar aqui, viu, Cláudia? Nada. Bom dia. Na semana passada, a Austrália aprovou a proibição mesmo, das redes sociais para menores de 16 anos. Todo mundo está falando dessa decisão, é uma decisão inédita no mundo, vale para o país inteiro. E aí a gente começa a se perguntar, né? Será que essa decisão aí que a Austrália teve de proibir as redes sociais para os menores de 16 anos poderia ser implantada em outros países, assim como aqui o Brasil? Já deixo essa pergunta aí para você. Doutor Dulce já está ali ansioso para falar. Fala, doutor. Não, é porque comenta. Eu acho que poder pode, agora deveria. Deveria? Eu não acho que a Austrália tomou o melhor caminho para resolver o problema, porque os termos de uso das plataformas já proíbem a criação de um perfil por um adolescente ou por uma criança sem que os pais o criem, menores de 13 anos. Então, menos de 13 anos, só pai e mãe pode ter a gestão daquele perfil. De 13 a 16, eu penso que tem outras formas melhores do que simplesmente impedir o acesso. Nós temos conteúdos positivos nas redes sociais. Nós temos pais que desejam que seus filhos acessem com supervisão. Mas aí, de repente, então... se Agora, você o sabe Estado definir doutor, que entre 13 não pode usar de jeito nenhum... Talvez essa guerra na internet, né, contra esses conteúdos abusivos, a gente tá perdendo, né? Só que aí eu acho que as pessoas elas vão por caminhos equivocados, né? Nesse caso da Austrália, pelo menos ao meu ver, é um caminho de autoritarismo. É isso aí. Porque você entregar na mão do Estado o papel de decidir ou não algo da criação do seu filho... Perfeito. É assim... E aí quais são os próximos passos, os próximos caminhos que a gente vai entregar? Isso, ao meu ver, é uma responsabilidade de um pai e de uma mãe. Perfeito. De dizer, se você analisar, por exemplo, países como Estados Unidos e França, eu particularmente acho que tem legislações adequadas ali. É verdade. Que é exatamente nessa linha do que você disse, ou seja, até 13, 14 anos, a responsabilidade é dos pais e os pais vão lá e decidem se vai usar, se não vai usar. E não o Estado, não o governo vai decidir. E a sua reflexão começou da premissa perfeita. Nós devemos combater o conteúdo ilícito, tem que afastar o que é ilegal, mas a opção do pai ou uma mãe decidir, filho, você tá na hora de usar aqui essa rede social e o Estado vem falar negativo, porque eu vou punir a plataforma, multas de 50 milhões de dólares australianos. Se a plataforma não permitir o acesso, ele tá interferindo na decisão de pais. Exatamente. A gente ainda vai falar muito sobre esse assunto. E já que foram colocados aqui pontos dizendo quem deve ter a responsabilidade é o pai e a mãe, a Cláudia, com responsabilidade, autorizou a filha, ainda novinha, né, Cláudia? Porque ela queria usar um joguinho ali na internet. Isso mesmo. No celular, era isso? Isso. Foi E aí você conversou com ela? Isso. Antes dela baixar o aplicativo, eu falei pra ela que tinha pedófilo por trás daqueles bonequinhos de jogos, que é um mundo encantador pra criança. A idade dela? Ela tava com 10 para 11 anos. Eu fiz o cadastro e estava acompanhando no dia a dia. Só que o que aconteceu? Eu percebi que ela começou a ter reações diferentes. Roeu unha, na hora de almoçar dava ânsia nela. Eu falei, não é normal essas atitudes dela. Eu percebi isso 2 dias. Só que eu pensei, se eu chegar nela e conversar com ela, ela pode ficar meio assim e não querer contar. Então, eu vou pegar o celular e vou verificar o que está acontecendo. A única mudança que teve foi que abaixou o aplicativo. Eu entrei no aplicativo e as conversas eram online, todo mundo jogando online, que é rede mundial. Não vi nada ali. Aí eu falei, vou clicar no chat para verificar o que está acontecendo. Foi quando eu peguei a conversa de um menino falando com ela de namoro. Supostamente um menino, né? Porque tá do lado de lá, você não sabe quem não sabe. Falando com ela de namoro. Só que o que me chamou a atenção foi que ele não entrava, tipo assim, em horários que criança costuma entrar. Ele entrava, tipo, meio-dia e à noite. Não era um horário assim. Eu sou muito assim, sabe, de prestar atenção nessas coisas. E o que Nos mais? pequenos detalhes, né? Isso. Não, mas em 2 dias ela já viu a mudança de comportamento da filha. Vi. Em 2 dias. 2, porque eu sou assim, eu sou uma mãe que eu fico muito em cima. Então eu
presto muita presente. atenção. Eu presto muita atenção e observo tudo. Não era normal a minha filha almoçar e sair vomitando, levantar da mesa e sair vomitando. E o que você percebeu lá na conversa? E aí, na conversa, ele tava falando de namorar com ela. Oi, amor. Como se fosse um adulto, um casal conversando. Na hora, eu me assustei. E ela chamou a atenção dele. Falou assim, olha, eu não gostei de ver você sem camiseta no jogo. Bonitinha, né? Eu falei assim, como sem camiseta? Aí você Pensei. conversou com ela. Não, aí ela tava dormindo. Deixei Tá. pra conversar no outro dia. Aí, no outro dia, ela acordou. Falei, eu quero conversar com você. Eu peguei o seu celular. O que que é isso? Ela falou assim, mãe, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Aí eu falei assim, mas eu já não falei pra você que por trás desses bonequinhos pode ser pedófilo, tudo? Como que você viu ele sem camiseta? Entra no jogo que eu quero ver. Então, os bonequinhos, eles aparecem de corpo liso. Nossa. Era o bonequinho. É um por bonequinho enquanto. de corpo liso, bonequinho mesmo. E ela se sentiu incomodada por ele não estar com a camisetinha. Aquilo já incomodou ela. E o que incomodou mais foi que dentro do jogo, eles estavam conversando cenas de adulto, assim, sabe? Cenas íntimas, essas Meu coisas. Deus. E a criança, ela, tipo, não tinha essa noção Com desses conotação assuntos. sexual, né? Isso. Usar a boca e tal. E tinha essa Isso, conversa. Tinha. E ela presenciou dentro do jogo. Isso faz quanto tempo? Faz uns 2 anos. Faz uns 2 anos. Aí eu falei assim, não, vou conversar com ele pelo aplicativo como se fosse meu marido para intimidar. Não vou falar que eu sou a mãe, eu vou falar que eu sou o pai. E quando eu chamei para conversar, eu falei, olha, não gostei do assunto com a minha filha, vou tirar ela do jogo, não permito mais. Quando eu fui tirar, o jogo não deixou, falou que tinha que ter uma permissão para tirar. Eu fiquei apavorada, porque eu não conseguia tirar ela do jogo. Meu Deus. Só que o que aconteceu? Ela foi entrar no jogo, tinham mudado a senha. E eu percebi que mudaram a senha do meu Facebook e do meu Instagram também. Eles enviaram um link falando que estava dando de presente um celular. E ela clicou Dentro do joguinho. dentro. Ela de boa fé achou, nossa, ganhei um celular. Clicou. Isso, clicou. Aí eles entraram no sistema de vocês, hackearam tudo. Foi. Meu Deus. Aí a minha vida virou um inferno. Menina, eu fiquei 1 semana sem sair de casa. Isso foi quando? Por quê? Faz uns 2 2 anos, mais ou 2 menos. anos. Porque eu fiquei com medo, né? Da situação. Você ficou com medo de sair de casa? Fiquei. Com ela de menor, eu fiquei. O dia que eu resolvi sair de casa, que eu saí com ela para almoçar, a cabecinha dela tava bagunçada. Eu falei, hoje eu vou levar você para fazer a unha. Que eu sentei num restaurante para almoçar com ela, eu falei, pega o telefone e liga pro seu pai vir. Quando ela pegou, chegou uma ameaça dele. O que ele escreveu? O nome dela escreveu, Bruna, morra, eu vou pegar você. Meu Deus do céu. Gente, eu Inferno. levantei da mesa, eu falei, vamos embora agora. Nossa. Eu falei assim, eu não vou ficar aqui. Eu entrei na delegacia, eu fui para uma delegacia. Eu falei, não, é mais sério do que eu esperava. E aí você registrou o BO? Fiz boletim de ocorrência, tudo. E fez bem, né? Como Porque resolveu? É o melhor procedimento mesmo. Fiz, tá em investigação ainda. Chegaram na pessoa, mas como é de outro estado, mandaram carta Chegaram na precatória. pessoa? Sim, só que enviaram a carta precatória, porque é de outro estado e tá sobre investigação. É o que o delegado falou, de outro É, estado. né, E como é que doutor? tá a Bruna? A Bruna passou por tratamento psicológico 1 ano e eu passei junto com ela, Meu Deus. porque eu fiquei 2 meses trancada na minha casa sem sair. Eu não saía de casa. Eu não saía. Porque eu pensei, tem o telefone, hackeou tudo, teve acesso nos meus e-mails, mandaram ameaça de morte. Como que eu vou sair com ela na rua? Já pensa que já vão bater na sua porta, né? Sim, eu Mas a pensava Bruna tá isso. bem? Hoje ela tá bem, graças Vai na a Deus. escola, tudo bonitinho. Vai, mas eu faço ela me avisar a hora que ela chega, meu marido deixa ela. Mesmo meu marido levando, eu falo, eu quero saber se você tá dentro do colégio, me manda mensagem. Ela deve estar com 12, 13 aninhos. Tadinha. 13 anos hoje. 13 aninhos. 13 Você vê o anos. transtorno na família inteira, né? Coitada dela, teve que fazer o tratamento psicológico. A Cláudia também. Meu a gente tem uma Deus. psicóloga, já já a gente vai conversar com ela também. Mas chegou uma pergunta pro doutor Durso aqui, pessoal mandando. Vou A colocar história na vai tela piorando, já. piorando, piorando, Então, piorando, piorando. Até pelo chega a amor de ameaça Deus. de morte. Rizomar de Taubaté. Os golpistas procuram algum perfil específico nas vítimas? Aproveitando essa pergunta, doutor, no caso da filha da Cláudia, né? Ela era uma menina ali jogando. O que eles olham de perfil? Bom, no caso, nesse tipo de crime, né, nesse espectro que a gente tem
relatado aqui, com certeza são meninas e menores, né? Crianças e adolescentes. Então, normalmente acontece mais com meninas do que meninos e menores de idade. Por quê? Porque eles estão inseridos já nesse modelo de jogos para essa faixa etária. Nós temos jogos que adultos jogam, mas lá você não encontra esse tipo de criminoso, porque ele sabe exatamente onde estão essas vítimas. Nossa. Normalmente esse jogo mais infantilizado, para uma faixa etária menor, e eles se inserem nesse modelo. E é interessante o caso da Cláudia, porque a gente até então falava sobre situações em que as vítimas acabaram sendo enganadas. E até pode ter acontecido por um tempo com a filha dela, mas depois do momento em que ela descobre, isso se torna algo de invasão, de hackeamento. E aí você tem um problema maior, porque você perde o controle da situação. Você não sabe até que ponto o criminoso está tendo acesso a uma webcam, a localização do celular, Suas contas, as redes sociais, exatamente. Então aí isso se torna muito mais gravoso. Começam Perdeu vários dinheiro, problemas, né? a surgir. Não, porque quando eu percebi que mudou a senha do meu Facebook e do meu Instagram, na hora que eu fiz, comecei a digitar a senha do banco errada para bloquear os aplicativos. Ah, Eu comecei a digitar errada. Nossa, fez bem. tá boa, hein? Olha, essa é uma dica ótima. comecei Bloqueie a- você Aí bloqueia mesma. na hora. Foi. Eu comecei a digitar 3 vezes, bloqueia, né? Eu falei, vou Isso. colocar a senha Uma errada mãe pra bloquear. nervosa. Não, mas ela foi muito atenta Rápida. em todos os momentos. Impressionante, Cláudia. Parabéns, Parabéns. viu? Porque você foi realmente ligada em tudo. A gente tem outra pergunta aí pro Dr. Durso. Do Jackson, de Brasília. Como identificar se uma mensagem é real ou uma armadilha? Acho que essa é a pergunta mais difícil do programa. É muito difícil. Nesse caso que a gente está dizendo, primeiro que você vai ter uma dificuldade enorme em comprovar que aquele perfil é de fato um adolescente, né? Quem está interagindo, a outra pessoa. Você tem até dificuldade mesmo depois de ter uma comunicação por voz ou até por vídeo, porque tem muitas quadrilhas que realmente cooptam menores, solicitam que eles apareçam no vídeo naquele momento, mas na verdade depois quem está falando é o criminoso. Então é momentânea a utilização da imagem de um menor. Então é muito difícil dar esse conselho. Você tem que ter cautela para saber, por exemplo, que se esse link está redirecionando para um site que tenta te invadir, coletar alguma informação, se o objetivo pode ser financeiro ou até de uma atuação de um pedófilo. Eu diria para se afastar de praticamente todo link enviado por alguém num jogo, que seria, acho que, a grande orientação para os filhos, né? Se a pergunta é nesse sentido, orientem seus filhos a não clicar em absolutamente nada que vem nesses jogos, porque não há nenhuma razão para alguém que está jogando com ele mandar o link que seja alguma coisa interessante. Normalmente é prejudicial. E a gente tem uma psicóloga, né, Rê, também, que vai conversar com a gente. A Flávia Viana. Bom, a gente tem a Flávia Viana numa conversa com vídeo aqui e ela vai dar algumas dicas, né? Porque assim, Flávia, eu acho que você estava escutando o que a Cláudia nos narrou aqui e as ações dela. E a dificuldade depois disso tudo, porque a filha dela precisou de um acompanhamento psicológico. Ela também ficou 2 meses trancada em casa. No caso, assim, de uma adolescente que está sofrendo, passando por uma situação parecida com essa, como agir? Qual a atitude imediata nesse aspecto psicológico? Bom dia. Bom dia para todos vocês. Primeiramente, eu queria parabenizar essa mãe, porque fica claro para mim que é uma mãe que prestava bastante atenção na filha, né? A gente vê que os adolescentes, eles, muito ao contrário do que parecem, mesmo eles batendo porta, pedindo para ficar sozinhos em muitos momentos, eles precisam desse amor muito mais ainda do que quando crianças, porque estão passando por um turbilhão de sentimentos, de pensamentos, mudança no corpo, e qualquer pessoa que venha, né, validar esse sentimento dele, dar algo e mostrar que ama, né, pelo menos assim, essa fantasia, né, o adolescente acredita que está sendo amado, a tendência é que esse adolescente ele vá mesmo, que ele receba esse carinho fora de casa quando ele não recebe dentro. Então, parabéns, né, para essa mãe que conseguiu visualizar, né, o que estava acontecendo, simplesmente pelo fato de perceber que a filha tinha mudado de comportamento. E o que fazer nessa situação, né? Não tinha como eu responder essa pergunta sem antes dar essa introdução, mas a conexão sempre, né? Eu falo que a gente precisa trabalhar sempre com a prevenção,
né? Se conectar com o seu adolescente, com a sua criança aí de casa, conhecer como a mãe conhece aqui, conseguiu identificar os sinais, né, que tinha algo de errado acontecendo, e depois do momento que você percebe que aconteceu, é validar o sentimento dessa criança, desse adolescente, dar voz para essa criança, né? Nunca a gente deve acusar, né, a vítima. Porque uma criança, por mais que a partir dos 10, 13 anos, mais ou menos, a criança ela já tem opiniões, já tem vontade, inclusive vontades diferentes do que ela já teve antes quando criança, ela se acha adulto, mas ela não é um adulto. Ela não tem maturidade suficiente para fazer escolhas, né? Então, mesmo quando acontece algo que parte da criança, do adolescente, de iniciar uma conversa com alguém mais velho ou fazer algo parecido, né? Entrar no jogo e continuar a conversa, nunca é culpa da criança. A criança está sendo seduzida, então a gente precisa tomar esse cuidado e com certeza, né, o que a Cláudia fez foi validar esse sentimento da filha dela, acolher, ouvir, dar voz, até chegar à denúncia. Isso é muito importante, a gente precisa acreditar nos nossos adolescentes, nas nossas crianças. Acho que a mensagem principal que fica é essa, né? O acolhimento, não apontar o dedo para a criança, né? E acolher. Obrigada, Flávia, pela sua orientação aqui, pelo seu depoimento. A gente tem um telão com algumas orientações, com alguns cuidados. Obrigada, Flávia. Para que os pais tenham, de forma geral, aí com os adolescentes nas redes sociais. Vamos lá. São riscos apontados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, tá? Para crianças e adolescentes na internet. Abuso sexual na internet, o bullying virtual, subiu ali da tela, mas eu tenho aqui para você. Aliciamento online voltou. Conteúdo impróprio, troca de foto íntima, chantagem sexual, tudo isso a gente narrou aqui, né? Vazamento de dados pessoais, gravação de agressão para redes sociais, pedem, né, às vezes isso, exploração sexual online, imagem digital abusiva. O difícil é achar isso tudo, né? Sem estar com esse acompanhamento com a criança, né, doutor? Eu vejo com bastante preocupação esse slide. Eu acho que a gente enfrentou todos, menos a única questão desses ataques às escolas, né? Além de tudo, acho que sem querer assustar o telespectador, mas além de tudo, ainda pode haver uma influência para que se tenha conteúdos agressivos, violência. Então, além da questão sexual, a violência está presente na internet. Mas é isso que a Flávia falou e a gente percebeu aqui. Com um pouco de prevenção, acolhimento, acompanhamento, é possível afastá-lo, ou pelo menos, se ele tiver, seu filho, contato com esse conteúdo, ele vai estar pronto para se afastar e não ter interesse. Porque isso está na internet, lamentavelmente. Nossa, uma tristeza tamanha. Gente, muito obrigada pela participação. Cláudia, parabéns pela ação. Assim, eu espero que termine, tenha um fim, né, esse ciclo na sua vida, por favor. Eu quero lembrar só uma coisa. Dentro do aplicativo dos jogos, eles não permitem número de celular. Só que o menino, vamos colocar, né, o menino que estava jogando com a minha filha, ele passou o número para ela, porque eles colocam letra no meio, então acaba indo o número. Se você colocar o número de telefone direto, não vai. Se você colocar... E eles fazem isso? Fazem. Foi onde ele passou um número para ela. Coloca 933 Isso. E vai. Só que ela não adicionou e ela não mandou mensagem, porque o investigador falou... Parabéns pra sua filha, viu? Que assim que ela adicionasse, é onde eles começam a pedir foto, as coisas todas. Parabéns, pra... muito esperta a sua E parabéns pela sua presença, Parabéns, né? exato. É importante Eu ver que um pai, uma mãe agradeço. presente na educação de um filho. Parabéns. Verdade, eu que agradeço. Mais uma vez, obrigada a Flávia Viana, a psicóloga que esteve com a gente nessa conversa. Obrigada, bom dia para você. Obrigada, doutor, mais Obrigado uma a vocês. vez pela análise aqui. Espero que a conversa ajude muitos aí, porque os pais às vezes acreditam que de fato, colocando o filho em casa, entregando dispositivo eletrônico, ele está seguro. E a gente traz que a realidade talvez não seja essa. E a insegurança da internet é bem maior do que a insegurança das ruas. Sem dúvida.